Algumas semanas atrás, um evento de alto padrão para solteiros ocorreu em uma grande cidade. Os ingressos não eram baratos. O local era agradável. Os organizadores haviam preparado o salão esperando uma divisão quase igualitária. Homens de um lado, mulheres do outro. A conversa fluindo naturalmente entre eles. O que realmente aconteceu foi algo completamente diferente. As mulheres apareceram, bem vestidas, prontas, presentes. Os homens, quase ninguém foi. Um punhado, uma fração do que era esperado. E os organizadores ficaram confusos. As mulheres ficaram confusas. Os comentaristas online ficaram confusos. Mas os homens que não apareceram, eles não estavam nem um pouco confusos. Porque esses homens já haviam ido àquele evento. Não aquele especificamente, mas eles já haviam vivido a versão dele que importa. A versão real, aquela que não tem código de vestimenta ou preço de ingresso, mas que custa muito mais no final. Eles já haviam se sentado de frente para uma mulher, pago as bebidas, feito as perguntas, se entregado por inteiro e visto isso não dar em nada. Não uma vez. Vezes o suficiente para que algo dentro deles fizesse as contas sem nem tentar. E a resposta que obtiveram foi que não valia a pena. Então eles ficaram em casa. O homem médio que não está mais saindo para encontros não tomou uma grande decisão filosófica. Ele não leu um livro ou assistiu a um vídeo e concluiu que as mulheres modernas não valem o seu tempo. Ele apenas se cansou, e o cansaço não é um estado dramático. Ele não se anuncia, ele se acumula lentamente, bebida por bebida, mensagem por mensagem, esforço por esforço, até que um dia ele simplesmente não tem mais vontade de ir. Essa é a história que esta sala vazia está realmente contando. Não um movimento, não uma declaração, apenas um homem que parou. E para entender por que ele parou, você precisa entender o que ele estava fazendo antes de parar. Porque a imagem que a maioria das pessoas tem de um homem que desiste de encontros é a de alguém que nunca teve muito a oferecer em primeiro lugar. O cara que não conseguia competir e decidiu enquadrar seu fracasso como uma escolha. Essa imagem está errada. Os homens que estão se afastando dos encontros não são os que nunca tentaram. São os que mais tentaram. Pense em como os encontros modernos realmente são para o homem médio na prática. Ele baixa os aplicativos. Ele paga pelas assinaturas, porque a versão gratuita não oferece nada. Ele gasta tempo real elaborando mensagens que não recebem resposta, ou respostas que não levam a lugar nenhum, ou conversas que chegam a um ponto de conexão genuína e depois simplesmente param. Ele convida mulheres para sair. Ele paga pelo primeiro encontro, geralmente pelo segundo, muitas vezes pelo terceiro, porque é isso que o roteiro social ainda exige dele, independentemente do que qualquer um diga publicamente sobre igualdade. Ele planeja. Ele chega cedo. Ele se esforça, pois lhe disseram que esse era o objetivo principal. E na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, o que ele recebe em troca não é reciprocidade. O que ele recebe é avaliação. Ele entra em cada encontro entendendo, em algum nível, que ele é quem está sendo avaliado. Sua renda, sua altura, seu status social, sua energia na conversa. Tudo isso está sendo medido em relação a algo que ele não consegue ver totalmente e não conhece totalmente. E ele faz isso encontro após encontro, enquanto também mantém a performance de alguém que não percebe que nada disso está acontecendo. Porque no momento em que ele parece saber que está sendo avaliado, ele falha na avaliação. É por isso que a maioria dos homens está realmente navegando. Não a versão romantizada dos encontros, onde duas pessoas aparecem de coração aberto e vence a conexão. A versão em que se espera que ele lidere, gaste, entretenha, demonstre valor e faça tudo isso fingindo que não lhe custa nada, fingindo que não está mantendo um registro mental, fingindo que o quarto encontro que ele pagou integralmente com uma mulher que estava mandando mensagens para outra pessoa no caminho de casa não foi registrado como algo digno de nota. E ele diz a si mesmo que está tudo bem, porque você deve ser seguro. Você não deve se incomodar com essas coisas. O homem que admite que o investimento está ficando mais pesado é o homem a quem dizem que ele tem um problema de mentalidade de abundância, que ele precisa trabalhar em si mesmo,
Que a mulher certa será diferente. Então ele reinicia. Ele sai de novo. Ele faz tudo de novo. Não porque ele é estúpido, mas porque ele genuinamente queria que desse certo. Agora, é aqui que a situação fica desconfortável. Porque em algum lugar por baixo de todo esse esforço, do planejamento, dos gastos, do comparecimento, há uma dinâmica que a maioria dos homens sente, mas raramente nomeia diretamente. E é mais ou menos assim. Ela já sabe, antes do encontro começar, que provavelmente não vai levar isso adiante. Ela sabe antes de ele escolher o restaurante. Ela sabe antes de ele segurar a porta. Mas ela vai de qualquer maneira porque a noite é agradável. Porque ser levada para sair é bom. Porque ter um homem investindo toda a sua atenção nela por 2 ou 3 horas alimenta algo que não tem nada a ver com ele especificamente. E depois do encontro, ela posta o coquetel. Ela posta a vista do terraço. Ela não posta ele. Ela posta a experiência. A experiência que ele pagou, planejou e compareceu. E em algum lugar no feed dela, aquela noite se torna conteúdo. Evidência de que sua vida é cheia, de que os homens a querem, de que ela é desejada. Ele financiou uma história que ela já estava escrevendo antes de conhecê-lo. Ele só não sabia que era um personagem coadjuvante. Não se trata de mulheres que são más ou calculistas de uma forma teatral. Na maioria das vezes, não há um esquema deliberado. O que está acontecendo é mais sutil e, honestamente, mais corrosivo do que um esquema seria. Uma mulher que foi condicionada por anos de aplicativos, mídias sociais e uma cultura de encontros que a recompensa por receber, aprendeu nem sempre conscientemente que a atenção masculina é um recurso do qual ela pode extrair sem necessariamente dar muito em troca. Uma noite agradável, algumas risadas, uma troca calorosa o suficiente. E isso é o bastante. Para ela, a noite se encerrou naturalmente. Para ele, abriu uma porta que já estava trancada. E é aqui que os homens começam a sentir algo que tem dificuldade em articular. Não é bem traição, porque nada foi prometido. Não é bem raiva, porque ela foi bastante agradável. Está mais perto da sensação de perceber que você gastou dinheiro real, tempo real, energia real, e a outra pessoa vivenciou isso mais ou menos da mesma forma que você vivenciaria uma amostra grátis no supermercado. Agradável, apreciada no momento, mas, em última análise, algo do qual você se afasta sem pensar 2 vezes. Ele vai para casa e checa o celular. Nada. Ele espera um dia e manda uma mensagem. Ela responde calorosamente. Ela sempre responde calorosamente, mas não leva nada adiante. Ele sugere outro encontro. Ela é vaga. E então ela desaparece de volta para o seu feed, de volta para o próximo evento, a próxima noite, o próximo homem que aparecerá e financiará mais um capítulo na história que ela está constantemente narrando para um público que nunca saberá o nome dele. O que torna isso particularmente difícil de superar é o quão invisível tudo parece de fora. Não há confronto, nenhum momento claro em que ela sinalize desinteresse. Tudo permanece caloroso, amigável, tecnicamente em aberto. E como a porta nunca foi batida, apenas nunca foi totalmente aberta, ele não tem um lugar claro para colocar sua frustração. Ele não pode apontar para um erro específico. Ele só pode apontar para um padrão de investimento que não deu em nada. E no clima social atual, isso já soa como reclamação. Então ele não diz nada. Ele apenas arquiva isso. E o arquivo fica mais pesado a cada vez. Porque o acúmulo é a coisa que a maioria das pessoas não percebe quando tenta analisar por que os homens estão recuando. Elas olham para encontros individuais e dizem: é apenas uma experiência ruim. Siga em frente. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um homem carregando um saldo contínuo que ele nunca concordou em manter. Cada mensagem ignorada, cada resposta vaga, cada noite que terminou com ele dirigindo para casa, se perguntando o que fez de errado. Nada disso desaparece. Isso se sobrepõe. E em algum momento, o peso do total se torna o motivo pelo qual ele para de adicionar a ele. Considere o que um homem realmente vivencia quando sai com uma mulher que já teve muitos encontros. Ela sabe como ser envolvente sem se revelar. Ela sabe como criar calor sem criar intimidade real.
Ela otimizou a experiência de estar em um encontro da mesma forma que qualquer pessoa otimiza qualquer coisa que faz repetidamente. Ela não está sendo enganosa. Ela é apenas competente em algo que já fez muitas vezes. E sentado de frente para ela, ele consegue sentir isso. Ele nem sempre consegue nomear, mas consegue sentir. A sensação de que ele não está tanto em uma conversa, mas sim em um processo. De que ele é um de vários, de que a atenção dela é real, mas não específica para ele. Ele dirige para casa após aquele encontro e tenta descobrir se algo realmente aconteceu. Ele manda mensagem para ela responde calorosamente, mas não avança em nada. Ele a convida para sair de novo, ela é vaga. 3 dias depois, ela fica em silêncio e ele é deixado segurando toda a experiência, tentando determinar se isso foi rejeição, circunstância ou um teste que ele não sabia que estava fazendo. O não saber é um tipo próprio de custo. Isso o desgasta. Some essa experiência vezes o suficiente e você terá um homem que começou a associar encontros a um tipo muito específico de exaustão de baixo grau da qual ele não consegue se livrar. Em um certo ponto, a experiência de encontros deixou de parecer o começo de algo e passou a parecer um teste de elenco para algo no qual ele talvez nunca fosse escalado. Esperava-se que ele entrasse, fizesse o seu melhor trabalho, deixasse tudo na mesa e depois esperasse por uma resposta. E às vezes, ele nunca recebia resposta alguma, nem mesmo uma rejeição por cortesia. Apenas silêncio, o qual ele deveria interpretar com elegância e não levar para o lado pessoal. Como se a ausência de uma resposta fosse um evento neutro e não um tipo próprio de declaração. E veja bem, os homens que se calam sobre encontros não são os que desistiram facilmente. São os que ficaram por mais tempo, que continuaram se ajustando, continuaram tentando abordagens diferentes, continuaram dando o benefício da dúvida. A retirada vem após o esforço, não em vez dele. Isso importa porque muda a história completamente. Não se trata de homens que não conseguiram lidar com o processo. Trata-se de homens que passaram pelo processo completamente e decidiram que o processo não valia a pena ser repetido. Agora, o argumento que sempre surge aqui é que essa perspectiva é muito sombria, que ela ignora os relacionamentos que dão certo, as mulheres que estão genuinamente investidas, os homens que encontraram uma parceria real e não se arrependem. E isso é justo. Essas situações existem. Esta não é uma afirmação de que todo relacionamento é uma armadilha ou de que toda mulher está agindo de má fé. O que está sendo dito é que, para um número significativo de homens comuns, a experiência média dos encontros modernos tem sido de esforço assimétrico, retornos ambíguos e uma estrutura social que consistentemente exige mais deles do que reconhece. Isso não é cinismo. É um relato honesto do que muitos homens realmente viveram, o que nos traz de volta àquela sala vazia. Porque alguém olhando para aquele evento de fora poderia dizer: esses homens estão perdendo. Havia mulheres reais lá, oportunidades reais. E isso é possível. Talvez alguns desses homens tivessem conhecido alguém que genuinamente valesse a pena conhecer. Mas a questão é a seguinte: esses homens não confiam mais nisso. Não porque estejam quebrados, mas porque já lhes disseram isso antes. Toda vez que eles se entregaram por inteiro e não deu em nada, alguém lhes disse que a próxima seria diferente. E a próxima não foi. E depois de próximas suficientes, o otimismo começa a aparecer menos com esperança e mais com auto-engano. Então ele para de ir aos eventos. Ele para de baixar os novos aplicativos. Ele para de sugerir encontros. Ele preenche esse tempo com algo que realmente lhe traz retorno. Seu trabalho, seus interesses, suas amizades, a versão de sua vida que não exige que ele prove constantemente que é digno da atenção de outra pessoa. E de fora, as pessoas chamam isso de desistência. Mas por dentro, parece a primeira decisão genuinamente racional que ele tomou sobre seu próprio tempo em anos. Se você tem acompanhado isso por algum tempo, já sabe onde isso vai dar. Há homens lidando com isso neste exato momento, sem saber se continuam ou se recuam, perguntando-se se o problema são eles ou a situação. E ao que sempre voltamos, não é uma regra ou uma posição. É uma simples observação.
Um homem que genuinamente avaliou o que os relacionamentos modernos exigem dele e decidiu que sua vida vale mais do que um sistema que consistentemente desvaloriza seu investimento. Esse homem não está quebrado. Ele chegou a algo real. A escolha de permanecer solteiro não é um recuo. É o que acontece quando um homem para de financiar algo que nunca lhe daria retorno. E os homens que pararam de comparecer a eventos como aquele não estão fazendo uma declaração sobre todas as mulheres em todos os lugares. Eles estão fazendo uma declaração sobre suas próprias vidas, seu próprio tempo, seu próprio limite. Eles estão dizendo: já estive nesta mesa tempo suficiente para saber que a banca sempre vence. E prefiro construir algo com o meu tempo do que continuar gastando-o em um jogo que, para começo de conversa, nunca foi feito a meu favor. Aquela sala não ficou vazia porque os homens se tornaram amargurados, fechados ou com medo de se conectar. Ficou vazia porque a conexão tem um custo, e os homens que pagaram esse custo por anos sem retorno, eventualmente, olharam para a fatura e disseram não. Não em voz alta, não com nenhuma saída dramática. Eles apenas fecharam a conta e foram para casa. E talvez essa seja a coisa mais honesta que você ouvirá sobre os relacionamentos modernos este ano. Não uma teoria, não uma estatística, não um artigo de opinião, apenas a descrição de um homem que se cansou, parou e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se como ele mesmo novamente. A sala estar meio vazia não é uma crise. É um sinal, e o sinal está dizendo algo simples. Os homens que estavam dispostos a continuar comparecendo, independentemente do que recebessem em troca, começaram a redirecionar essa energia para um lugar que realmente a mereça. Não porque não tenham nada a oferecer, mas porque finalmente começaram a agir como se soubessem disso. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que os homens não estão comparecendo como costumavam, por que os aplicativos estão secando, por que eventos como este acabam desequilibrados, por que a energia que costumava fluir livremente em uma direção começou a se inverter, a resposta não é complicada. É apenas honesta. Aqueles homens estavam lá. Eles compareceram, pagaram, deram o seu melhor e, em algum momento, a experiência lhes ensinou algo que ninguém mais estava disposto a dizer diretamente. E eles escutaram. Se esta história mudar a forma como você vê os espaços vazios nos relacionamentos modernos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as verdades que a sociedade frequentemente tenta enterrar. Vamos construir um futuro enraizado na realidade. A próxima reflexão será revelada em breve.